da mesa, se quiser. Se calhar é melhor a fala da mesa, não é? É, sim, sim. Ok. Muito bom dia antes de mais e deixar naturalmente a todos os presentes nesta audição pública sobre o estudo do regime da reforma antecipada para pessoas com deficiência uma saudação. Está connosco também a Senhora Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, a Doutora Ana Sofia Antunes, que também cumprimento em nome da Comissão de Trabalho e Segurança Social, saudando naturalmente a presença dos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares e também todas as organizações representativas das pessoas com deficiência, deixando também uma saudação a quem nos acompanha online. Também deixar aqui uma breve informação antes de demais palavras sobre o próprio tema que aqui nos traz hoje. Aliás, deixar duas informações que se prendem com a ausência para já, tanto do Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, o Dr. Pedro Roque, o Sr. Vice-Presidente, o Dr. Nuno Sá, bem como também a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho das Pessoas com Deficiência, um grupo de trabalho conjunto entre a Comissão de Trabalho e Segurança Social e também a Primeira Comissão de Assuntos, Direitos, Liberdades e Garantias, a doutora Emília Cerqueira, a senhora deputada Emília Cerqueira, que não têm neste momento disponibilidade por outras agendas também de trabalho político de estar presente nesta parte inicial, sendo que durante o dia com certeza que terão condições de se juntar a nós, até considerando depois as intervenções que existem no final na responsabilidade tanto do senhor Vice-Presidente como da coordenadora do Grupo de Trabalho, o Sr. Deputado Nuno Sá e a Sra. Deputada Emília Cerqueira, respectivamente. Aproveitava também nesta intervenção inicial para deixar uma informação sobre, diria assim, os trabalhos do dia de hoje, da audição pública que ocupará todo o dia de hoje, com este início de manhã, numa primeira parte, com a apresentação do relatório sobre o regime da reforma antecipada para as pessoas com deficiência, em que a Sra. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência fará essa mesma apresentação e, naturalmente, depois com perguntas dos representantes dos grupos parlamentares, a que se seguirá as respostas a essas mesmas perguntas. Interrompendo para um período de almoço, retomaremos os nossos trabalhos às 14h, numa segunda parte, em que um alargado conjunto de entidades convidadas de organizações representativas das pessoas com deficiência terão a oportunidade de fazer a sua intervenção num tempo de referência de 5 minutos e neste mesmo painel haverá também lugar às perguntas dos representantes dos grupos parlamentares, naturalmente depois com também um tempo e um período de respostas por parte destas mesmas organizações. A sessão de encerramento está prevista para as 16h30, com intervenções finais de cada um dos grupos parlamentares e também com duas intervenções, como já disse, do Sr. Vice-Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social e da Coordenadora do Grupo de Trabalho dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu pedia só, estamos a tentar perceber, eu penso que a ligação online estará a funcionar, tanto para deputados como para as organizações representativas que nos acompanham nesse formato. Eu pedia se houvesse alguma inconformidade, se alguém não nos estiver a ouvir ou se houver dificuldade também em entrarem em contacto, naturalmente, por favor, que o informem. Eu penso que estará tudo em conformidade, mas pedia também que se houver alguma dificuldade, por favor, façam chegar também essa informação aos serviços da Comissão para que possa ser tudo tratado atempadamente e para que não haja dificuldades de pedidos de intervenção, nomeadamente tanto grupos parlamentares como das próprias organizações representativas que irão intervir da parte da tarde, mas que farão essa mesma intervenção online. Para não me alongar muito mais nesta parte inicial, queria naturalmente deixar também aqui uma nota da importância desta audição pública que é promovida pelo Grupo de Trabalho dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Assembleia da República. O tema da reforma antecipada para as pessoas com deficiência tem sido colocado em vários momentos, considerando também reivindicações e exigências várias de organizações representativas das pessoas com deficiência, também das próprias pessoas com deficiência e das suas famílias, e neste mesmo sentido, considerando
considerando também compromissos assumidos pelo próprio Governo na elaboração deste estudo e considerando até propostas que ficaram inscritas em Orçamento de Estado, a pertinência deste mesmo tema para que também se possa traçar para futuro medidas a tomar é por demais evidente. Naturalmente que nesse aspecto a Assembleia da República não poderia ficar alheia à necessidade de se discutir e de se debater este mesmo tema, considerando a importância que o mesmo tem para este grupo social. Não me alongaria mais de um ponto de vista da intervenção inicial. Eu penso que seria importante conhecermos efetivamente o relatório com a apresentação que terá lugar por parte da Senhora Secretária de Estado e depois passaríamos ao tempo de perguntas e naturalmente das respostas. E sem mais demoras, passava a palavra à Senhora Secretária de Estado, Ana Sofia Antunes. Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar a Senhora Presidente da Comissão, neste momento, a Senhora Deputada Diana Ferreira, todos os senhores deputados aqui presentes, representantes dos diferentes grupos parlamentares, todos os representantes das organizações representativas de pessoas com deficiência, alguns dos quais já se encontram aqui presencialmente connosco e outros nos estarão a acompanhar através dos meios telemáticos. Muito bom dia a todos. A razão da minha vinda hoje aqui à audição pública no Parlamento prende-se com a apresentação do estudo relativo ao acesso à reforma antecipada para pessoas com deficiência, elaborado pelo Governo, nos termos estatuídos no número 2 do artigo 75 da Lei de Orçamento de Estado para 2020. Estudo esse que foi entregue nesta Casa no passado dia 16 de setembro e que cumpre neste momento ao Governo apresentar, de forma que desejamos que seja minuciosa, de todo modo também clarificadora, uma vez que, em muitos aspectos, estamos perante um documento, por vezes, hermético e muito técnico, naquele que é o seu conteúdo e, portanto, o meu objetivo hoje aqui, espero que o consiga, de facto, alcançar, é tornar bastante mais claro aquilo que tentamos transmitir nestas cerca de 40 páginas de relatório, e que contém muitos cálculos, muitos números, e tentar explicar de que forma é que chegamos a estes mesmos resultados. E, portanto, começando precisamente por aqui, por tentar fazer alguma aproximação cronológica aos factos que conduziram à apresentação deste relatório, o Governo estava efetivamente obrigado e assumiu o compromisso de elaborar um estudo sobre os impactos do acesso à reforma antecipada por pessoas com deficiência, nos termos previstos no número 2 do artigo 75 da Lei de Orçamento de Estado para 2020, e os termos em que este estudo foi balizado são essencialmente 4, ou são exatamente 4, e não mais do que esses 4. Portanto, um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, certificado por atestado médico de incapacidade multiusos, 55 anos de idade, pelo menos 20 anos de carreira contributiva para o regime previdencial da Segurança Social, pelo menos 15 dos quais numa situação de deficiência. Portanto, foi este o cenário que nos foi lançado para estudo, sendo que este mesmo cenário, depois de devidamente estudado, deveria, como não poderia deixar de ser e como resulta também dos instrumentos internacionais em matéria de políticas públicas a que Portugal está vinculado, internacionais e nacionais, ser avaliado conjuntamente com as organizações representativas das pessoas com deficiência, o que efetivamente sucedeu em 2 diferentes momentos, como mais à frente já especificarei melhor. Portanto, nesta matéria nós constituímos
um grupo de trabalho para se lançar a esta tarefa, que não era de toda uma tarefa de sumenos, como terei a oportunidade também de procurar transmitir. Este grupo de trabalho integrou vários organismos da administração pública, nomeadamente o Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a nossa Direção-Geral de Segurança Social, que é a entidade com conhecimentos e competências em matéria jurídica dentro do Ministério, o Instituto da Segurança Social, o Instituto Nacional para a Reabilitação, o Centro Nacional de Pensões, a Caixa Geral de Aposentações, o Instituto de Informática, a Direção-Geral da Administração e Emprego Público, e todas estas entidades, estando representadas neste grupo de trabalho, foram coordenadas por 2 elementos, um em representação do meu gabinete de apoio pessoal, outro em representação do gabinete do Sr. Secretário de Estado da Segurança Social. Estes trabalhos foram começados num momento delicado, que foi o momento em que em Portugal enfrentámos um período pandémico. Isto trouxe de imediato dois tipos de consequências. Primeiro, o facto de termos os nossos colaboradores destes diferentes serviços, eu penso que todos terão esta noção, muitos ministérios foram chamados à colação para dar uma resposta imediata à situação de crise que vivemos em razão da pandemia, mas certamente um dos ministérios mais envolvidos neste trabalho emergencial foi precisamente o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E, portanto, em matéria de recursos humanos, vimos bastante limitados relativamente a quem recorrer para ir avançando com a celeridade e a regularidade que seriam desejáveis para a conclusão deste estudo. Por outro lado, também a contingência do teletrabalho, a que também nos vimos obrigados, nos trouxe constrangimentos consideráveis, na medida em que não apenas a informação estatística e técnica a que podíamos aceder não era rica, mas mais do que isso, estando os trabalhadores frequentemente em situação de teletrabalho, o acesso à mesma era bastante dificultado. E, portanto, isto resultou num trabalho difícil de concretizar, exigente e cuja conclusão atrasou. E esta é uma situação que já reconheci publicamente em diversos momentos e pelas quais já apresentei em nome do Governo as nossas desculpas e que aqui uma vez mais reitero. Sei que não justifica, mas quero que percebam que isto não foi uma opção, foi um trabalho que foi sendo atrasado em virtude de diferentes tipos de constrangimentos e constrangimentos consideráveis. Bom, nós, para começarmos, digamos, este estudo e para o fazermos da forma séria, como efetivamente o queríamos fazer, tínhamos um desafio inicial, que era o de procurarmos consolidar um universo de pessoas, um universo de potenciais beneficiários que poderiam aceder a esta medida conforme ela se encontra aqui desenhada ou proposta na LOE 2020, Lei do Orçamento do Estado para 2020. E aqui começaram os desafios, estabilizar efetivamente, de acordo com as fontes administrativas e estatísticas de que dispomos, estabilizar esse mesmo universo. E, de facto, as fontes de que dispomos, no que diz respeito à caracterização da população com deficiência em Portugal, são muito diversas. E, portanto, o número de pessoas com deficiência que resultam, que conseguimos identificar, recorrendo a diferentes dessas fontes, apresentam variações muito consideráveis. A saber, se olharmos, por exemplo, para os dados dos censos, e que são sempre uma área, uma matéria em que gostaríamos de ter informação mais precisa e, reiteradamente, nos vimos limitados a conseguir essa mesma informação mais precisa, mas se olharmos para a informação que resulta dos censos de 2011, os mesmos dizem-nos que nós tínhamos pessoas com cerca de 1.800.000 pessoas que, com 5 ou mais anos, identificaram ter algum tipo de dificuldade em realizar uma das 5 tarefas-chave que são definidas de acordo com os princípios
desenhados pelo Grupo de Washington para avaliar o nível da incapacidade. Esta informação diz-nos pouco, na medida em que não nos permite caracterizar a deficiência, mas ir muito mais além do que isso e fala-nos, acima de tudo, de uma situação de avaliação de incapacidade, sem nos permitir atestar se a mesma é de caráter permanente ou temporário. Até porque, se retroagirmos aos censos de 2001, informação já antiga, ainda assim bastante mais fiável, nós conseguíamos retirar daí que tínhamos cerca de 636 mil pessoas que identificavam uma deficiência por tipo de deficiência elencada nesses mesmos censos e que 28% destes cidadãos declaravam ser titulares de um atestado médico de incapacidade multiusos. De acordo com a informação que conseguimos obter junto da Autoridade Tributária e Aduaneira, nós sabemos que existem em Portugal 293 mil pessoas que identificam ter uma deficiência fiscalmente relevante, pois apresentaram junto desta autoridade um atestado médico de incapacidade multiusos com grau igual ou superior a 60%. Esta foi a fonte que nos identificou um maior número de pessoas com deficiência em Portugal ou titulares de um atestado médico de incapacidade em Portugal. Se recorrermos às fontes do Ministério da Saúde, nomeadamente ao número de pessoas que têm presentemente isenção de taxas moderadoras, esse número reduz-se ligeiramente para cerca de 287 mil pessoas. Quando olhamos para o número de pessoas que, em geral, são, neste momento, titulares da Prestação Social para a Inclusão, prestação recentemente criada, recentemente, quando olhamos para a universalidade das medidas de que estamos aqui a falar, mas uma medida que reporta ao ano de 2018, sabemos que neste momento temos cerca de 112.500 beneficiários da Prestação Social para a Inclusão. Recorrendo aos dados da Direção-Geral da Administração e Emprego Público, nós podemos concluir que temos, neste momento, 18 mil trabalhadores com deficiência a exercer funções na administração pública, seja ela central ou local. De acordo com dados do IFP, são identificadas 17.500 pessoas com deficiência inscritas nos centros de emprego, estejam elas à procura de uma oportunidade de trabalho, em busca de uma possibilidade de trabalho, ou estando, neste momento, a beneficiar de medidas de formação profissional ou de caráter ocupacional, vulgo estágios. O Gabinete de Estratégia e Planeamento identificou-nos 7.661 pessoas que, presentemente, em Portugal, exercem funções profissionais no setor privado em empresas com 10 ou mais trabalhadores. De todo modo, destas, apenas 4.608 destas pessoas beneficiam presentemente da medida de redução da taxa contributiva global ao abrigo do artigo 109 do Código dos Regimes Contributivos como medida de incentivo à contratação de pessoas com deficiência. E, portanto, isto apenas para dar uma ideia de como todos estes dados são díspares e como, infelizmente por razões várias, algumas delas atendíveis, obviamente, e que se prendem com as matérias de proteção de dados, estes números, que certamente em determinados contextos se sobrepõem, não nos permitem fazer os cruzamentos de que precisaríamos para caracterizar verdadeiramente um número alargado de carreiras contributivas. O que é que conseguimos fazer para fechar este universo de estudo? Nós fomos olhar para o número de pessoas com deficiência que, nos últimos 20 anos, nós, no Ministério, conseguimos identificar que, em algum momento destes últimos 20 anos, beneficiaram desta redução da taxa contributiva global, portanto, da TSU, para a Segurança Social.
e nesta matéria identificámos um universo de 9.336 trabalhadores. Sabemos que este universo está claramente calculado por baixo. Agora, também sabemos que foi em relação a este universo que nós conseguimos reunir informação suficiente para caracterizar toda uma carreira contributiva. Ou seja, nós, em relação a estas 9.336 pessoas, relativamente às quais as empresas declararam tê-las contratado e beneficiaram desta redução da taxa, nós sabemos quando é que elas começaram a trabalhar, quando é que terminaram, qual o registro de remunerações, qual a dimensão da sua carreira contributiva e, portanto, temos aqui um universo temporal de informação que nos permite fazer cálculos. De todo modo, temos a noção que, e isto foi efetivamente uma mensagem que procuramos transmitir sempre de forma muito clara, este universo, as contas que nos permitiria fazer estariam sempre calculadas por baixo e, portanto, todos os números que aqui poderíamos apresentar teriam sempre um risco muito elevado de subestimação. Até porque, quando olhamos para uma informação que tentámos que fosse mais completa, por exemplo, tentando caracterizar estes 18.000 trabalhadores que nos estão identificados pela Direção-Geral da Administração e Emprego Público, não temos administrativamente esta mesma informação que temos relativamente aos trabalhadores que nos estão identificados do setor privado. Ou seja, nós não sabemos quando é que eles foram contratados, não conhecemos o seu registro de remunerações, porque efetivamente os registros, as bases de dados da administração pública são muito lacunares nesta caracterização e nesta matéria. Agora, quando olhamos para este universo de 9.334 trabalhadores, cuja carreira contributiva conseguimos isolar para ser a nossa amostra para os cálculos deste estudo, e quando o comparamos com 94.517 trabalhadores que a administração tributária nos identifica como, de entre aqueles que têm atestado médico de incapacidade multiusos com 60% ou mais de incapacidade, declararam ter efetivamente rendimentos da categoria A ou B ou ambas, percebemos que há aqui muitas pessoas a cuja informação de carreira contributiva nós não estamos a conseguir aceder precisamente por falta de interoperabilidade de dados entre a AT e a Segurança Social, muita dela resultante precisamente destas questões da proteção de dados às quais temos que dar a nossa máxima atenção. Mas, portanto, isto só para dizer que o universo com que trabalhamos foi este, sabemos que ele está subestimado, mas a informação segura com a qual podemos trabalhar é esta. Muito bem. O que é que resulta do estudo? Passemos agora a esta fase mais concreta sobre o que resulta daquilo que estudamos em relação a este universo potencial. Nós, neste estudo, tivemos de adotar duas abordagens distintas de cálculo. Uma abordagem financeira ou orçamental, com base estritamente nos dados que nos foram, nos elementos que nos foram definidos e traçados pela Lei do Orçamento de Estado para 2020, mas, atendendo às sérias limitações que este cenário implicava, nós sentimos a necessidade de traçar uma outra abordagem, a que demos o nome de social ou ajustada, em que tivemos de aditar ao cenário proposto um valor mínimo de pensão que garantisse às pessoas mínimos de sobrevivência que de todo não se encontravam garantidos no cenário que inicialmente foi desenhado. Portanto, no fundo, aquilo que fomos investigar foi até que ponto é que o acesso a uma reforma antecipada proporciona às pessoas com deficiência uma proteção que, no fundo, garanta ao titular que não se verifica uma redução significativa dos seus rendimentos no momento em que acede à pensão, comparativamente com aquilo que recebia enquanto estava ao trabalho, em exercício de funções, e, em segundo lugar, uma pensão que não o deixe, ou que procure não o deixar significativamente abaixo do limiar da pobreza.
A estimativa de impacto deste estudo abarca duas dinâmicas, portanto, duas realidades que tivemos de calcular. Por um lado, quanto é que iria custar, em termos líquidos, o pagamento destas reformas antecipadas e, em segundo lugar, quanto é que deixaria de entrar na Segurança Social, nos cofres da Segurança Social e no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, em virtude de cessarem mais cedo as contribuições para o regime da Segurança Social. Daqui extraímos um conjunto de conclusões. Primeiro, reformas em que nós permitimos às pessoas que acedam a um regime de pensão com 20 anos de carreira contributiva são reformas que não protegem as pessoas de nenhum tipo de situação de pobreza. Primeiro, porque em situações muito maioritárias as deixam abaixo do limiar da pobreza. Segundo, porque quando comparados os montantes de reforma a que terão acesso com os montantes de rendimento a que acediam enquanto estavam ao trabalho, esses montantes são claramente inferiores. Depois, clarificar o seguinte, é dito em vários momentos, e também está claro no texto do cenário que foi traçado, que este regime de reforma deveria poder ser acedido sem penalizações. E compete-me deixar claro aqui o seguinte: quando nós traçamos um regime de reforma cuja única preocupação é garantir que a pessoa se pode reformar com menos anos de trabalho do que seria o regime regra, aquilo que estamos a dizer é que a pessoa se pode reformar com poucos anos de carreira contributiva. Isso significa que no momento da reforma a pensão que lhe vai ser calculada corresponde precisamente ao número de anos a que ela descontou. E quando se diz que a pessoa tem acesso a uma reforma sem penalização, aquilo que estamos a dizer é que vamos fechar o valor a que a pessoa terá direito pelos anos em que efetivamente descontou, se são 20, são 20, mas que, apurado esse montante, se é para se reformar sem penalizações ao abrigo da lei, então não lhe vamos aplicar um desconto adicional, porque é isso que acontece em regra com todas as reformas, como forma de desincentivar as pessoas de se reformarem antes da idade normal de acesso à reforma. É apenas isto que significa reforma sem penalização, ou seja, que, uma vez apurado o montante correspondente ao número de anos exato em que a pessoa descontou, não se aplica um desconto adicional desincentivador da reforma antes da idade normal de reforma. Não significa isto, ou seja, reforma sem penalização, que estejamos a permitir à pessoa que se reforme com os mesmos valores a que auferiria se trabalhasse até à idade normal de reforma, no caso, os 66 anos e 7 meses. Primeiras conclusões financeiras ou numéricas que podemos extrair com este estudo. Com base nestes 4 critérios estritos que nos foram desenhados para estudo, nós concluímos que no primeiro ano de implementação, de acordo com uma abordagem direta, ou seja, aquela estritamente financeira que foi traçada, nós teríamos um impacto de 99 milhões de euros, garantindo o acesso neste primeiro ano a cerca de 6.700 pessoas com deficiência, com um valor médio de pensão de 687 euros, sendo que, não obstante ser este o valor médio de pensão, cerca de 56% das pessoas que acederiam a este mesmo regime estariam abaixo do limiar da pobreza, ou seja, abaixo de 540 euros. O que é que isto quer dizer? Se 56% ficam abaixo do limiar da pobreza e se ainda assim o valor médio de pensão se consegue situar em 687 euros, significa que temos aqui uma grande discrepância entre os valores de pensão a que cada um vai oferir. Uma grande maioria com valores muito baixos, mas ainda assim uma minoria com valores muito elevados, que depois faz com que esta média venha cá para cima, mas seja ilusória. O custo acumulado de 5 anos nesta abordagem direta
apontar-nos-ia para 521 milhões de euros de impacto. Por esta razão, e também pelo facto de termos percebido as imediatas lacunas do modelo, que permitia, em determinadas situações, que pessoas com 20 anos de carreira contributiva se viessem a reformar com montantes... A Secretária de Estado pediu para informar quando atingisse os 20 minutos. Estou a informar. Muito obrigada, Diana. Significa que tenho 10 minutos. Que várias pessoas se pudessem reformar com montantes que se situavam entre os 150 e os 200 euros. E, portanto, esta abordagem, a que demos o nome de ajustada, garantiu que ninguém se poderia reformar com um valor inferior a 288 euros de pensão. E, de acordo com esta abordagem ajustada, nós concluímos que num primeiro ano o impacto seria de 147 milhões de euros e que num acumulado de 5 anos o impacto seria de 771 milhões de euros. Nós fizemos depois vários cenários com impactos que, no fundo, vieram ver até que ponto e qual é que seria o impacto até 2060 de um regime desta natureza e concluímos que, de acordo com a dita abordagem direta com um impacto por décadas, nós, em 2060, estaríamos nesta década com um impacto de 1.821 milhões de euros. Numa vertente acumulada, neste mesmo ano, 2060, nós estaríamos com um impacto de 10.934 milhões de euros e numa vertente ajustada ou corrigida, nós estaríamos com um impacto de cerca de 16 mil milhões de euros. Concluímos também que, tendo em atenção estes montantes, nós atingiríamos uma situação de déficit nos orçamentos da Segurança Social que se situaria em um ano civil a menos, portanto um ano anterior, da mesma forma que também os fundos de estabilização financeira da Segurança Social que visam garantir este equilíbrio financeiro por mais tempo, uma vez esgotados estes mesmos saldos da Segurança Social, também se adiantariam um ano. Procuramos depois fazer o cálculo de o que é que seria preciso fazer para garantir a neutralidade para os cofres da Segurança Social de uma medida desta natureza e concluímos que teríamos de aumentar a taxa contributiva global para os contribuintes em geral em 0,18%. Enfim, e em síntese, principais resultados do cenário proposto e ainda que nesta vertente ajustada, não na vertente pura que nos foi apresentada, valores de pensão que se situam abaixo do limiar da pobreza para mais de metade dos potenciais beneficiários, 56% das pessoas. Ao admitir-se esta reforma aos 20 anos de carreira, dá-se acesso a um conjunto de situações que receberão cerca de 40% a 46% daquilo que receberiam quando estavam ao serviço, portanto, em trabalho, sendo que o grave disto é que estamos num cenário ajustado, porque se nós estivéssemos no cenário ajustado, este montante baixaria para cerca de 20% daquilo que as pessoas ganhariam quando estavam ao serviço. Sendo que estas pessoas, quando acedem à reforma antecipada, estão impedidas de voltar ao mercado de trabalho, contrariamente ao que agora acontece com regimes de pensão de invalidez, quando os mesmos são relativos. Isto provocaria uma significativa deterioração das condições de vida e gera um regime com amplas desigualdades, uma vez que temos, quando comparamos as pensões mais baixas e as mais altas, diferenças de cerca de 40 vezes superiores das altas relativamente às mais baixas. Em síntese, dizer que, em termos de direito comparado, esta foi uma preocupação que tivemos, também ver de que forma é que estávamos ou não a fazer algo que fosse comparável àquilo que existe internacionalmente.
O que encontramos internacionalmente são regimes que permitem a antecipação da reforma em um número máximo de 5 anos, com a única exceção sendo a França, em que esta antecipação é permitida em 7 anos, sendo que tem uma diferença de base, é que em França a idade normal de acesso à reforma é de 62 anos, em Portugal é de 67 e, portanto, este acesso antecipado é possível aos 55. Note-se, porém, que todo este regime de acesso às reformas antecipadas em França está neste momento em revisão, atendendo à situação em que colocou presentemente os saldos da Segurança Social e toda a situação que ali se verifica neste momento. Dizer também que, à exceção de França, em que este acesso pode ser feito aos 55 anos, os demais regimes identificados permitem o acesso aos 60 anos e nunca com menos de 30 anos de carreira contributiva. E isto eu penso que se verifica aquilo que também já identifiquei, que é estarmos demasiado focados na questão de reduzir anos à idade de reforma e pouco focados na relevância do número efetivo de anos de descontos, porque isto efetivamente é que pode garantir dignidade no momento em que a pessoa procura reformar-se com antecipação. Nós, conforme era nosso dever, fizemos esta abordagem, esta apresentação junto da Comissão para as Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência, onde se encontram representadas as principais organizações representativas das pessoas com deficiência, e as conclusões que daí resultaram, e não obstante, estou a focar isto porque foi uma fase que para nós foi fundamental do nosso trabalho, validar aquilo que estávamos a estudar. No entanto, estas organizações, ou pelo menos uma parte delas, estarão aqui esta tarde e, portanto, poderão falar de viva voz e dizer aquilo que pensam sobre as condições de acesso à reforma antecipada em concreto, mas aquilo que concluímos foi essencialmente o seguinte, pela voz dos representantes destas mesmas organizações. Primeiro, que se identifique efetivamente uma justiça basilar no acesso à reforma antecipada, num conjunto de situações específicas. Primeiro, aquelas em que comprovadamente exista uma redução na esperança média de vida da pessoa em causa e, segundo, naquelas situações em que efetivamente a manutenção ao serviço implique uma deterioração nas condições de saúde da pessoa em causa. É entendimento também destas organizações, conforme consta da ata da reunião de 17 de fevereiro de 2021, em que isto foi discutido, que estas condições específicas de acesso deverão ser conjugadas com as condições gerais que venham a ser definidas, ou seja, idade de acesso, número de anos de descontos, número de anos com e sem deficiência, grau de incapacidade, que estas condições gerais devam ser avaliadas conjuntamente com estas condições específicas identificadas pelas próprias, o que poderia ser feito designadamente através do acesso a um serviço de verificação de incapacidade que analisasse cada caso como um caso concreto. Quanto tempo tenho? Passou agora aos 28 minutos. Muito bem. Então, concluindo, e ficando depois disponível para todas as questões que entendam por pertinentes. Estamos aqui a falar de um regime que, sob uma capa de ser aparentemente muito benéfico por permitir um acesso muito generalizado, como facilmente compreenderão, permitir o acesso a uma reforma antecipada a todas as pessoas que aos 55 anos tenham 20 anos de desconto, 15 dos quais com deficiência, e que tenham um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, é um acesso muito aberto. Um acesso muito aberto, que aquilo em que resulta é de curso, principalmente da questão dos 20 anos de carreira contributiva, atribui uma proteção individual a cada cidadão extremamente baixa. Um acesso muito aberto, com uma proteção baixa, caso a caso, resulta em impactos muito significativos ao nível da consolidação dos saldos da Segurança Social, sendo que este impacto, a partir do momento em que não se considera protetor e dignificador da situação das pessoas com deficiência em concreto, não se nos afigura de todo vantajoso.
Um regime desta natureza padeceria de várias lacunas, primeiras das quais situações em que não são diferenciadas as situações de deficiência e em que a pessoa teve de trabalhar uma vida inteira sob a condição de uma deficiência e situações de incapacidades adquiridas numa fase mais avançada da vida. Um cenário que não diferencia situações de graus de diferente incapacidade, ter 60% ou 90% de incapacidade é encarado exatamente da mesma forma, e atenção, ainda que se faça esta mesma aproximação por grau de incapacidade, é preciso não esquecer que há muito tempo que identificamos, e por isso mesmo estamos a trabalhar nessa matéria, que os graus estritos que resultam desta tabela nacional de incapacidade não serão certamente os mais ajustados no que diz respeito à avaliação do nível de incapacidade ou dependência da pessoa em concreto, ou seja, não é por ter um grau de incapacidade de 90% que essa situação é necessariamente mais penalizadora do que uma situação mais baixa. Terceiro lugar, um regime que se preocupa exclusivamente com os anos, com a redução do número de anos para se aceder à reforma, sem se focar no número efetivo de anos de descontos, nunca permitirá um regime que seja efetivamente protetor. E, em quarto lugar, um regime que não atende às situações concretas, como forma de proteger bem aquele conjunto de pessoas que efetivamente estarão numa situação mais delicada, é um regime que, a nosso ver, querendo dar tudo a todos, não dará praticamente nada a ninguém. Por fim, dizer apenas que na fase em que nos encontramos e em que procuramos dinamizar um conjunto muito alargado de medidas que sejam potenciadoras da inclusão, sejam elas a nível prestacional, com a criação da PSI, sejam elas a nível da promoção da autonomia, com o modelo de apoio à vida independente, sejam elas a nível da promoção do emprego, com o Programa Extraordinário de Apoio à Contratação de Pessoas com Deficiência, ainda assim, e não obstante entendermos que esta medida possa ser justa quando pensada nos moldes mais adequados, não deixe de ser a mensagem errada no momento concreto que estamos a atravessar, ou seja, um modelo em que procuramos ao máximo potenciar a contratação de mais pessoas com deficiência e de potenciar ao máximo a entrada destas pessoas no mercado de trabalho. E para já isto. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, e passaríamos neste momento à intervenção dos grupos parlamentares, estando já aqui a inscrição de 5 grupos parlamentares até ao momento, sendo que, e eu pedi a compreensão dos demais grupos parlamentares, haverá um momento quando eu intervier em nome do grupo parlamentar do PCP, naturalmente deixarei de estar no papel de coordenação destes mesmos trabalhos. Mas passaria desde já a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Partido Socialista, então, para a intervenção, num tempo de referência de 5 minutos. Muito bom dia. Bom dia, Sra. Secretária de Estado, Ana Sofia Antunes, Sra. Secretária de Estado para a Inclusão e das Pessoas com Deficiência, senhoras e senhores deputados, e em particular saudar todas as entidades aqui presentes. Eu, de facto, não vou nomear cada uma delas, senão os meus 5 minutos esgotar-se-iam, e, portanto, quero aqui saudar as entidades presentes e agradecer os contributos prestados por estas mesmas entidades e as propostas que decorrerão da sua vasta experiência no setor. Portanto, um bem-aja a todos por estarem aqui presentes e por fazerem parte não só deste evento, mas também do estudo que aqui nos traz. Eu começaria à montante, porque temos que analisar o problema ainda à montante. A inclusão faz-se também pela empregabilidade. A empregabilidade é fundamental para mais tarde se ter acesso a uma pensão. É a existência de emprego para as pessoas com deficiência. É muito importante quebrar este estigma do emprego,
para as pessoas com deficiência e romper com a mentalidade que ainda resiste à empregabilidade. Talvez esta mudança de mentalidades seja uma das alterações mais difíceis de conseguir, mas que temos de combater. Passando ao estudo que nos foi apresentado, suscitam-se várias questões. A diversidade do tipo de deficiências é enorme, para além do grau de deficiência que cada um dos cidadãos apresenta. Leva mesmo à conclusão, retirada da auscultação das entidades intervenientes, de que terá de se analisar caso a caso, por oposição a uma solução igual para todos os casos, ou seja, para uma justiça cega. Em bom rigor, há que contrariar um modelo mais justo e equilibrado, ou construir um modelo mais justo e equilibrado, e que trate o que é igual de forma igual e o que é diferente de forma distinta, e que responda às recomendações da CEPID. Verificamos também, pelo estudo, que não existem estimativas concretas do universo de pessoas que possam usufruir da redução da reforma. Há, sim, valores aproximados, mas não totalmente exatos. Baseamos, assim, num período mínimo de 20 anos, com cerca de 15 anos de carreira contributiva com deficiência, que o contribuinte, em regra, não tenha idade inferior a 55 anos, com uma incapacidade de 60%. Porém, como se referiu, há que atender a inúmeras variantes, nomeadamente a degradação da situação da vida da pessoa com deficiência. Há ainda que atender ao índice de incapacidade, tomando em devida conta o critério de penosidade que a função desempenhada acarreta. Sim, porque a penosidade no exercício da profissão e mesmo a degradação da situação da vida da pessoa com deficiência são muito importantes para a análise concreta do critério a aplicar. Gostaria, assim, de questionar a Sra. Secretária de Estado sobre os efeitos de uma redução drástica da idade da reforma, nomeadamente de uma curta carreira contributiva, terá ou não como consequência uma pensão muito baixa, deixando o contribuinte numa situação precária. Assim, face ao cenário global que tiveram a oportunidade de aprofundadamente estudar, quais as principais dificuldades identificadas na implementação de um modelo como o proposto nos termos do número 2 do artigo 75 da Lei do Orçamento de Estado de 2020? Quais as principais falhas? Na opinião do Governo, que aspectos seriam cruciais salvaguardar no desempenho de uma medida desta natureza? E, em terceiro lugar, o Governo analisou este modelo com as organizações representativas das pessoas com deficiência, conforme a obrigação resultante tanto da legislação nacional e internacional, como da própria redação do artigo 75 da Lei do Orçamento do Estado de 2020, dentro do lema "Nada sobre nós, sem nós". Quais as principais conclusões resultantes da avaliação destas organizações? São as questões que lhe coloco. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Deputado, e passaria desde já então a palavra à Sra. Deputada do PSD, Helga Correia. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar naturalmente a Sra. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e, por último, mas não sendo os últimos, cumprimentar as entidades que hoje nos acompanham e que desempenham deram um contributo essencial também neste estudo. Agradecer, Sra. Secretária de Estado, a sua exposição inicial e o relatório sobre o estudo do regime da reforma das pessoas com deficiência, um estudo bastante intensivo, com muitos elementos técnicos, muita informação densa, como a Sra. Secretária de Estado teve aqui a oportunidade de referir. Mas, antes de mais e antes de iniciar a minha exposição, referir que esta matéria se reveste de uma importância essencial na vida das pessoas com deficiência. Não posso, Sra. Secretária de Estado, avançar nesta análise sem, apesar da Sra. Secretária de Estado ter já lamentado aqui e ter pedido desculpas pelo atraso, mas lamentarmos que este atraso também vai conduzir a atrasos significativos em toda esta análise. Nomeadamente, nós estamos neste momento no Parlamento
a analisar o Orçamento de Estado para 2022. Este estudo deveria ter sido apresentado até ao final de 2020. Se o estudo tivesse sido apresentado, se esse estudo tivesse sido elaborado, nós neste momento não estaríamos a apresentar e a discutir o estudo, mas estaríamos eventualmente a discutir e a falarmos de medidas que pudessem já ser incluídas neste Orçamento de Estado para 2022 e não poderíamos deixar de fazer estas considerações e de lamentar esse atraso. Dizer, Sra. Secretária de Estado, que, e também já aqui falou, relativamente a algumas fragilidades que preocupam o Governo, mas que também preocupam o Partido Social Democrata, no que diz respeito à incerteza quanto à quantificação da população com deficiência em Portugal e o elevado risco de subestimação. Foram apresentados vários cenários de várias fontes de informação. Sra. Secretária de Estado, só fazer aqui um pequeno reparo e também uma pergunta, o porquê de não ter sido, porque falam na questão dos números dos censos de 2001 e alertam para a questão da discrepância com os censos de 2021. Nós tivemos em 2021 também os censos, há uma análise preliminar e não há nenhuma referência no estudo relativamente a essa comparação dos censos de 2011 com os censos de 2021, que poderiam nos dar uma realidade ajustada, mas pelo menos poderíamos perceber qual foi o crescimento ou diminuição dos números. Fala no estudo e destacam aqui os impactos orçamentais que obviamente nos preocupam relativamente à sustentabilidade da Segurança Social e ao Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social. Alertam também para a questão do limiar da pobreza, que é uma preocupação que todos devemos ter e que o Governo aqui também alerta para essa situação. Mas, Sra. Secretária de Estado, para além destes alertas, destas questões que a Sra. Secretária de Estado nos fez aqui, que são feitas essas referências no estudo, importa aqui perceber, e porque a Sra. Secretária de Estado, quando fez publicamente a apresentação do estudo à comunicação social, fez referência e disse que este não é o modelo que o Governo entende seja o modelo mais correto, mais apropriado. Devemos estes problemas que já falei da questão da sustentabilidade da Segurança Social, fazem as contas relativamente àquilo que teria de ser feito para este modelo para não destabilizarmos aquilo que é a sustentabilidade da Segurança Social, mas importa aqui, Sra. Secretária de Estado, perceber qual é então o modelo que a Sra. Secretária de Estado e o Governo defendem, qual a idade de antecipação, ou se concordam ou não deve ser antecipada a idade da reforma das pessoas com deficiência, com base naquilo que foi este estudo e com base nos elementos que este estudo nos deram, o modelo que o Governo defende, qual é o custo orçamental desse modelo e, claro, tendo em conta estas fragilidades relativamente à sustentabilidade da Segurança Social. E, Sra. Secretária de Estado, não podia terminar sem dizer que estranhamos no Orçamento de Estado de 2022 não haver nenhuma referência à questão da reforma das pessoas com deficiência, eventualmente não concordando com este estudo, se o Governo vai ou não dizer já qual é o modelo que defende ou se vai estudar o modelo que pretendem implementar no futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, e daria desde já a palavra à Sra. Deputada Diana Santos, em nome do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas aqui presentes, saudar também as associações que já começam a chegar e que muito importantes são para todo este momento e para este estudo. Em primeiro lugar, gostaria de saudar os peticionários da petição número 577, por terem trazido à Assembleia da República uma exigência ainda mais elementar de justiça para os trabalhadores e trabalhadoras com deficiência em Portugal, como é a antecipação da sua idade legal da reforma sem penalizações, quer seja esta pelo fator de sustentabilidade, como pela taxa de redução de pensão.
Depois agradecer também à comunidade das pessoas com deficiência e às suas muitas organizações representativas que no repto do Centro de Vida Independente se reuniram em frente às escadarias desta mesma Casa da Democracia numa ação de protesto de mais de 20 horas que instasse os partidos políticos a avançarem com uma proposta que concretizasse as condições de antecipação da idade da reforma para estas pessoas. Se não fossem elas, com certeza, hoje não estaríamos aqui reunidos a discutir um estudo prometido há mais de um ano pelo Governo, que estimaria custos e impactos financeiros para a assunção desta medida no nosso país. Estudo este que foi entregue à Assembleia da República no passado dia 16 de setembro, coincidência das coincidências, horas antes do início da ação de protesto. Antes dessa data, nada mais da parte do Governo, apenas um silêncio de desrespeito para com todos os trabalhadores e trabalhadoras com deficiência que contribuem e já contribuíram para a economia deste nosso Portugal, sem qualquer medida que os proteja das desigualdades que sofrem ao longo de uma vida de trabalho. Como o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem vindo a dizer, a justiça de umidade legal da reforma para pessoas com deficiência não se trata apenas de prevenir o agravamento das condições de saúde destas pessoas, cujos estudos indicam que o seu processo normal de envelhecimento é frequentemente complicado devido a uma vida inteira de limitações físicas e cognitivas, pior estado geral de saúde, medicamentos, cirurgias, etc. Mas com semelhante relevância, garantir condições para a vivência de um tempo... Peço desculpa. Levanta só um bocadinho, por favor. De reforma com dignidade em que seja resposta à justiça por todos os obstáculos físicos e atitudinais que estes trabalhadores e trabalhadoras enfrentam diariamente e que fazem com que as outras áreas da sua vida fiquem severamente prejudicadas. É olhar com verdade e a merecida responsabilidade para os mais variados artigos internacionais que, com base em estudos, muitos deles longitudinais, nos mostram que a esperança média de vida das pessoas com deficiência é, sim, de uma forma geral mais baixa comparativamente a pessoas sem deficiência, e não apenas pela sua condição física, mas também por outros fatores, como pobreza, desvantagem socioeconómica, poucos comportamentos de saúde preventivos, associados a condições incapacitantes, sofrimento psicológico, vítima da discriminação de que são alvo, menor apoio social e acesso limitado a serviços de saúde. No fundo, fatores discriminatórios que também acontecem em Portugal e que naturalmente poderão impactar na mortalidade das pessoas com deficiência e não foram considerados neste estudo. Mas falando concretamente no que nos trouxe aqui hoje, posso dizer que esta foi uma decepção. Circulou pelas organizações uma versão preliminar que contemplava 3 cenários possíveis de antecipação de reforma. Bem sei que foi isto que foi pedido, no entanto, como já foi dito aqui pelo grupo parlamentar do PSD, era muito importante que o Governo trouxesse aqui as suas propostas concretas e não nos deixasse à espera, não é, mais um ano, por uma nova proposta e por um estudo. Mas queria saber, para quando um estudo definitivo que transpareça com rigor vários cenários possíveis de antecipação de idade de reforma para estes trabalhadores e trabalhadoras? Considerando claramente, o impacto claramente penalizador para as pessoas com deficiência, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda não se irá debruçar sobre o escrutínio do estudo. Há, no entanto, algumas perguntas que precisam de ser feitas no âmbito e enquadramento. É possível ler várias vezes e das mais diversas formas ao longo do estudo referências aos condicionalismos e riscos inerentes às fragilidades da informação disponível. O próprio Governo não considera os dados aqui apresentados robustos o suficiente para tirar conclusões fiáveis. Este estudo só veio evidenciar a urgência da concretização do livro branco sobre a deficiência já prometido na anterior legislatura. Quantas mais décadas vamos ter como referencial para as condições de vida das pessoas com deficiência o Censo de 2001? Que diligências estão a ser feitas pelo Governo para mitigar de uma vez por todas esta ausência de dados que traz impactos tão negativos para a elaboração de políticas que satisfaçam as necessidades concretas e reais destas pessoas? Quando sairá o diploma em Diário da República que determina as condições para a análise dos processos cuja certificação do Estado Médico de Incapacidade multiusos seja após os 55 anos de idade para que possam ser analisadas por entidades certificadoras a fim de colmatar a injustiça de que estas pessoas estão a ser alvo no acesso à PSI. E estou a referir-me à PSI porque ela é também falada no enquadramento teórico deste estudo. Gostaria também de saber ainda em relação à PSI como está a terceira componente denominada despesas específicas. E também já agora perguntar se o Orçamento de Estado de 2022, a verba necessária para o aumento digno do valor da PSI, contempla o pagamento retroativo da atualização justa que não acontece desde 2021. Já estou quase no meu limite de tempo, portanto, queria só fazer uma pergunta rápida sobre a explicação. Como é que a despesa, com a reforma de 6.760 pensionistas, receberiam em média 687,36 €, é de 99 milhões atuais.
É que contas muito soltas, 6.760 pessoas, vezes 687 euros, vezes 14 meses, dá pouco mais de 65 milhões. Estaremos a não incluir os contributos destes trabalhadores ao Estado? Se assim for, são dados falaciosos, pois estas pessoas, na grande maioria das vezes, reformam sem que haja extinção do seu posto de trabalho. Portanto, este impacto orçamental será amenizado assim que a vaga seja ocupada. Mesmo para terminar, realçar que a inclusão da antecipação da idade da reforma das pessoas com deficiência no Orçamento de Estado para 2022 é uma das principais preocupações do Bloco de Esquerda, estando plasmadas nas 9 propostas apresentadas ao Governo. Na concretização das políticas de um país, existirá sempre impacto orçamental, sim, Sra. Coordenadora. Cabe ao Governo fazer escolhas que transpareçam as suas prioridades, que essas escolhas não deixem de fora direitos humanos essenciais. A nossa Constituição não merece e as pessoas com deficiência ainda menos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, neste momento irei também intervir eu própria em nome do Grupo Parlamentar do PCP, com algumas questões muito concretas que colocaremos no fim, mas começando por fazer aqui duas abordagens, colocar aqui duas dimensões na abordagem a esta questão. Naturalmente, de uma forma breve, a dimensão e a abordagem do próprio emprego e das condições de acesso ao emprego por parte das pessoas com deficiência, que sabemos serem dos grupos sociais mais atingidos por situações de desemprego, mas mesmo assim, quando conseguem alcançar a possibilidade de trabalhar, sendo também atingidas por situações de grande precariedade, de instabilidade laboral e de emprego que não têm direitos. Por isso, a dimensão do emprego e do emprego com direitos, com condições de trabalho, nomeadamente com condições de trabalho nos postos de trabalho adaptadas às necessidades que possam existir, é absolutamente determinante também na criação de melhores condições de trabalho para as pessoas com deficiência. Além, naturalmente, da dimensão dos próprios salários e da necessidade da valorização geral dos salários, significando também esta valorização dos salários, além de melhores condições de reforma para o futuro, mais contributos para a segurança social, até num momento mais imediato e, desde logo, um reforço do financiamento da própria segurança social, que é uma dimensão que foi também aqui abordada e que também não deixaremos de colocar neste mesmo tempo de intervenção. Além desta matéria, também a questão do cumprimento das cotas e, naturalmente, sabendo que estas dificuldades no acesso ao emprego, à estabilidade no emprego das pessoas com deficiência e à construção de uma carreira contributiva que seja sólida, causa, naturalmente, fragilidades na proteção social futura das pessoas com deficiência, nomeadamente no que se refere nas condições de acesso à própria reforma. O que o PCP tem colocado como sendo absolutamente determinante nesta matéria muito concreta é a necessidade de serem definidas condições de acesso específicas à reforma para as pessoas com deficiência, considerando até diferentes necessidades que possam existir e que essas condições de acesso devem ser definidas em conjunto com as organizações representativas das pessoas com deficiência. E quando nós falamos em conjunto, não falamos só numa consulta ou numa ou noutra reunião com um Conselho Nacional ou com um organismo nacional. Falamos em reuniões continuadas com cada uma das organizações representativas para que possam ser identificadas reivindicações, propostas e para que a partir daí também se possa construir uma proposta que responda às reivindicações e às necessidades que as pessoas com deficiência e as suas famílias também colocam. Nós lembramos aqui algo que também já foi colocado até por uma organização representativa das pessoas com deficiência, a APD, que o desenvolvimento da atividade laboral das pessoas com deficiência implica um desgaste físico e emocional diário que é incomparavelmente superior ao de pessoas ou de trabalhadores que não tenham qualquer deficiência. Um esforço físico que tem início desde logo em casa, com exigências específicas que a deficiência coloca, que se prolonga também na transposição de diversas barreiras físicas e de comunicação que se colocam entre a habitação e o local de trabalho
das pessoas com deficiência, incluindo também nos transportes e muitas vezes no próprio posto de trabalho. Por isso é que nós também não desligamos a necessidade da intervenção de forma transversal, seja na questão das acessibilidades, das barreiras arquitetónicas que ainda persistem e nas adaptabilidades do próprio posto de trabalho e na obrigatoriedade de todas as entidades patronais, na administração pública, mas também no setor privado, fazerem as necessárias adaptações ao posto de trabalho, considerando as necessidades específicas dos trabalhadores que têm a exercer as funções. E sobre isto importava também conhecer a opinião do Governo, propostas que o Governo possa ter e que ações é que pretende também tomar em todas estas dimensões, porque elas têm uma influência também na questão do acesso à reforma e nas condições de acesso à reforma. Uma questão também muito concreta que queríamos colocar é se o Governo pretende efetivamente avançar no sentido de fazer este contacto continuado e individualizado com as organizações representativas na construção de uma proposta que defina condições de acesso à reforma para as pessoas com deficiência, que considere especificidades até de cada uma das deficiências. A senhora Secretária de Estado falou aqui de condições muito concretas, do tempo da carreira contributiva, do tipo de deficiência, das dificuldades que existem, perceber se esse trabalho vai ser feito e mesmo para terminar, relativamente à segurança social, além da questão dos salários que já aqui falamos, que é fundamental a sua valorização também para garantir mais contribuições para a segurança social, a questão do combate à precariedade, porque a realidade da precariedade, mais de 1 milhão de trabalhadores tira dinheiro à segurança social no nosso país, que também é preciso erradicar a precariedade, mas colocar também aqui uma questão muito central, que é a diversificação das fontes de financiamento da segurança social, e não a diversificação que está apontada aqui, e não o que está apontado neste estudo, de um aumento sobre a contribuição, nomeadamente sobre os trabalhadores, mas sim de ir buscar o dinheiro onde ele existe, nomeadamente taxando lucros que existem e criando, como o PCP propõe na diversificação das fontes de financiamento, um valor adicional sobre o valor acrescentado líquido de muitas empresas que, tendo poucos trabalhadores, têm muitos lucros, como é o caso, por exemplo, de empresas da especulação financeira e que podem, até considerando os lucros que produzem, contribuir muito mais para a segurança social. Por isso, perceber também se o Governo considera este mesmo caminho. Terminando a minha intervenção, passaria então a palavra ao Sr. Deputado do CDS, Pedro Moraes Soares, que vai intervir online, a quem eu passo então desde já a palavra. Sr. Deputado, faça o favor. Pronto, tenho agora a informação que não irá intervir neste momento o Sr. Deputado do CDS. Como tal, passaria a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder às perguntas que foram colocadas, num tempo de referência de 20 a 25 minutos, considerando também o tempo das intervenções que foram feitas por parte dos grupos parlamentares. Vou então tentar responder em 20 minutos, já que temos uma pergunta a menos, cumprir isso, e vou pedir igualmente que aos 15 minutos a senhora coordenadora Combinado, possa combinado. dar um alerta. Está ligado? Está. Vou começar então pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizendo o seguinte: bom, como penso que espero ter conseguido transmitir, a nós competia-nos entregar na Assembleia, e uma vez mais reitero, já o fiz várias vezes, sabemos que o fizemos com atraso, e já apresentamos as nossas desculpas, mas também quero aqui deixar muito claro que é-nos devida também a consideração de que esta obrigação nos foi determinada no ano de 2020 e que penso que não serão necessárias mais palavras para classificar o que foi o ano de 2020. E, portanto, que se compreenda que, não obstante os atrasos, eles não são atrasos totalmente injustificados e têm razões para ter acontecido. As principais dificuldades que encontramos, para além daquelas que já identificámos na definição do universo
de pessoas que poderiam ser abrangidas por esta medida e depois na definição de um universo relativamente ao qual dispuséssemos de dados concretos para fazer cálculos fiáveis, e todas as contas que estão neste relatório são absolutamente fiáveis e não têm qualquer questão que nos possam colocar quanto aos números que aqui estão, serão sem problema nenhum e sem dificuldade nenhuma rebatidas, porque temos absoluta certeza daquilo que calculamos, não pegamos em nenhum número que nos pudesse colocar dúvidas, precisamente para que o estudo nunca pudesse ser atacado por esse ponto de vista. E, portanto, muitas vezes estamos a trabalhar com um cenário mais reduzido, mas como forma de termos a certeza absoluta de que estamos com os pés perfeitamente assentes na terra e que sabemos aquilo que estamos a dizer e aquilo que estamos a calcular e que conseguimos justificar aquilo que estamos a calcular. E, portanto, as principais dificuldades que nós identificamos na implementação deste modelo TUCUR, como ele está desenhado na Lei de Orçamento de Estado para 2020 que nos competiu estudar nos termos em que ele aqui está desenhado, são precisamente as questões que se prendem com estarmos a permitir o acesso a uma reforma antecipada a um conjunto muito alargado de pessoas, todas as pessoas que tenham um atestado médico de incapacidade multiusos com grau igual ou superior a 60%, o estarmos a permitir que esse mesmo acesso seja feito com um número de anos de carreira contributiva extremamente baixo, o que em termos de contas para o cálculo de uma pensão de reforma dá origem a pensões muitíssimo baixas, que depois de alguma forma terão sempre de ser compensadas por outros mecanismos de proteção social do Orçamento da Segurança Social numa vertente de assistência familiar, portanto não diretamente na vertente contributiva, mas terá sempre este outro lado. As dificuldades inerentes às diferenciações caso a caso que aqui não permitem ser feitas e que colocam no mesmo pé de igualdade situações que são por si só todas elas extremamente díspares, porque eu gostaria que houvesse a noção desta realidade. Quando eu digo aqui que estamos a permitir o acesso a um número muito considerável de pessoas com um impacto muito grande no Orçamento da Segurança Social, mas que depois esse impacto muito grande não permite proteger ninguém, não estou a falar de cor. Porque eu não sei se há noção disto, mas presentemente, do número de atestados médicos de incapacidade multiusos que são passados anualmente, eu diria que cerca de 75% não têm rigorosamente nada a ver com situações de deficiência, nem com situações de incapacidades permanentes. E, portanto, é este conjunto de pessoas que nós, de alguma forma, ao fim de alguns anos, estamos a permitir o acesso a um regime desta natureza. E, portanto, justiças feitas desta forma, taxativa, tentando dar tudo a todos, só porque é simpático, no fundo, acabam por não proteger ninguém, acabam por pôr em causa o nosso sistema, o nosso sólido sistema de contribuições para a Segurança Social, e não permitirão aplicar da forma certa aquilo que é o princípio da justiça distributiva, que é tratar de forma igual os casos iguais e de forma diferente os casos diferentes. E atenção, tratar de forma diferente os casos diferentes aqui não é tratar da mesma maneira todas as pessoas com deficiência, porque até aqui as situações diferentes existem. E, portanto, para nós, Governo, qualquer modelo de reforma antecipada para pessoas com deficiência que venha a ser delineado tem de cumprir um conjunto de princípios que para nós são fundamentais. E sentimos muito seguros quando dizemos isto, porque também percebemos que isto recebe todo o acolhimento por parte das organizações representativas com as quais tivemos a oportunidade de discutir este modelo. Em primeiro lugar, não se pode tratar toda a gente da mesma maneira, que é preciso conseguir diferenciar no modelo as situações de deficiência, as situações que geram limitações permanentes das situações das quais resultam incapacidades que se acumulam e que se adensam numa idade avançada. Se nós olharmos, por exemplo, para as situações de pensões de invalidez, quando nós procuramos ver, caso a caso, o número de pensões de invalidez que atribuímos, nós vimos
que a diferenciação, o número de pensões que atribuímos em função da idade, dispara, mas de uma maneira abissal, a partir dos 50 anos. Isto não é por acaso. E não é certamente porque as pessoas têm deficiências. É por N outras razões. E, portanto, estas situações têm necessariamente que ser diferenciadas. Depois, não podemos querer encarar a deficiência do curo nesta vertente de 60% ou mais de incapacidade, está tudo bem, estamos todos dentro do mesmo saco. E, nesta matéria, as próprias organizações das pessoas com deficiência reconhecem e têm esta visão de que critérios gerais de acesso, como o número de anos de trabalho efetivo, com e sem deficiência, o grau de incapacidade em concreto, a idade de acesso à reforma, necessitam depois de ser conciliados com critérios específicos que permitam avaliar cada caso como um caso. Porque cada caso é um caso. Cada caso pode ou não incluir-se dentro de um daqueles regimes, de uma daquelas situações, de uma daquelas patologias em que se possa dizer, de facto, aqui existe uma redução da esperança média de vida. De facto, aqui existe uma situação de grande penosidade na manutenção no trabalho. E nós conseguimos identificar esses casos. Quando os vimos, conseguimos. Da mesma maneira que também conseguimos olhar para os casos em que não identificamos essa situação. A verdade é esta. E, em terceiro lugar, qualquer regime que venha a ser proposto nesta natureza terá sempre de ter em conta um princípio basilar, e eu acho que até agora não parámos para pensar nisto, que é, esqueça-se lá a história da redução do número de anos de trabalho, porque não é por aí que nós vamos proteger ninguém, nós só vamos estar a permitir às pessoas que entrem numa falácia, que é de que se vão conseguir reformar com decência e com dignidade com 20 anos de descontos. Isso não acontece com ninguém. E, efetivamente, a questão tem que ser trabalhada de acordo com o princípio do número de anos de contribuições, do número efetivo ou majorado ou bonificado de anos de contribuições. E esta questão ainda não foi devidamente assinalada e percebida nas diferentes propostas que vão sendo apresentadas ou desenhadas para trabalho em conjunto. Penso ter respondido às 3 questões do Sr. Deputado Francisco, dizer relativamente à Sra. Deputada Helga Correia, do PSD. Não vou voltar à questão dos atrasos, acho que já está clara a mensagem que tentei transmitir, não me eximo aqui de qualquer tipo de responsabilidade, mas não posso deixar de uma vez mais salientar que esta obrigação incumbiu precisamente no ano de 2020 e penso que nada mais precisa de ser dito sobre o que foi exatamente o ano de 2020 e a primeira parte do ano de 2021. Depois, relativamente à questão dos censos, colocou, porque é que não fizemos esta extrapolação, esta evolução dos censos de 2011 para 2021? Bem, em primeiro lugar, porque os dados disponíveis ainda são poucos nesta matéria. E, em segundo lugar, porque o facto é que eles não me deixam nada descansada. Portanto, esta evolução de 2011 para 2021. Eu devo dizer que... Sim, eu sei. Mas não me deixam nada descansada. Ou seja, este foi um trabalho que procuramos fazer, aliás, como tive a oportunidade de o dizer aqui em várias sedes na Assembleia, de procurarmos que o modelo dos censos de 2021 retroagisse novamente àquele que foi a modalidade que implementámos em 2001. Precisávamos mesmo muito disto. Trabalhámos muito para que isso acontecesse. Porque era deste tipo de dados que nós precisávamos. Nós precisávamos de caracterizar deficiência e não incapacidade. Peço desculpa a quem tem incapacidade, mas de facto é este o universo que nós precisamos de caracterizar. Mas foi isso que não nos foi autorizado. Com o argumento de que, efetivamente, as fontes administrativas existem e que têm que ser cruzadas, quando depois, na verdade, a autorização para as cruzar não vem em razão da proteção de dados, porque, uma vez mais, os argumentos em prol do dito modelo de Washington continuam a prevalecer, quando este modelo de Washington não nos ajuda em absolutamente nada, só nos dificulta e traz ruído a todos os dados de que precisamos e traz confusão a misturar as situações de deficiência ou incapacidade. E, portanto, em última instância, não obstante estarmos muito próximos de conseguir essa aprovação de um modelo muito mais próximo de 2001 do que de 2011, em última instância, a palavra final que venceu foi a palavra de quem tem a competência para decidir e, portanto, isto não aconteceu nos censos de 2021, perdemos uma oportunidade gigantesca.
Depois, a única coisa que posso dizer em relação às questões que me coloca é aquela que é a obrigação do Governo e que procuramos cumprir com seriedade era a de estudar aquilo que nos foi apresentado aqui. Aliás, fizemos mais do que isso. Procuramos que este modelo que nos foi apresentado não fosse estudado apenas de uma perspectiva direta, orçamental, financeira, mas ainda lhe introduzimos algumas correções para que os resultados não fossem tão gritantemente injustos. É certo que, nas discussões que tivemos com as organizações representativas das pessoas com deficiência, avançámos em discussão algumas outras hipóteses, como meras hipóteses de trabalho, mas que, basicamente, vão no sentido daquilo que hoje tenho estado aqui a dizer, ou seja, aquelas linhas vermelhas que, a nosso ver, têm de ser trabalhadas para se conseguir desenhar um modelo que fosse justo. Estas questões da deficiência barra incapacidade, estas questões dos diferentes tipos de deficiência, estas questões de conjugar critérios gerais com critérios específicos de análise do caso a caso, estas questões de não estarmos só a olhar para o número de anos de trabalho, mas termos que olhar para o número efetivo de anos de carreiras contributivas e, portanto, efetivamente, são estes os aspectos que, a nosso ver, terão de estar em cima da mesa para se conseguir chegar a um resultado que efetivamente possa ser justo e correto para cada uma das pessoas de quem estamos a falar. Porque efetivamente aquilo que estamos a fazer aqui com este modelo é apenas criar expectativas a um conjunto de pessoas que não têm exatamente a noção do que é que possa estar a ser aprovado no modelo desta natureza e que quando chegar a hora H vai perceber que não vai poder recorrer a este modelo porque ele não lhe garante efetivamente condições de subsistência. Respondendo depois às questões da senhora deputada Diana Santos, do Bloco de Esquerda, dizer o seguinte, nós, da minha parte, gostaria obviamente de também saudar aqueles que foram os peticionários e que deram origem a esta petição 577, 13, quarta, penso que é assim. Obviamente que este tipo de iniciativas têm de ser sempre consideradas e respeitadas porque são elas por si só a manifestação das legítimas necessidades e expectativas das pessoas com deficiência. Efetivamente, e não posso deixar de referir as palavras da senhora relatora que efetivamente analisou este processo no momento inicial, esta petição e concluir que efetivamente os termos desta petição são muito similares, ou se não mesmo iguais àqueles que resultam do projeto de lei que está neste momento em discussão na Assembleia, o projeto de lei 165/14/1, e nesta medida dizer o seguinte: neste trabalho que procuramos fazer ao longo deste tempo, condicionados por todas estas contingências que efetivamente o período do ano 2020 e 2021 nos trouxe, o trabalho que procuramos fazer foi precisamente garantir o respeito por todas as pessoas com deficiência, na medida em que pudessem compreender exatamente de que é que estávamos a falar quando propunhamos um cenário como este. E que, contrariamente àquilo que pudesse parecer, e é isso que tem que ficar claro aqui, é um cenário simpático, que daria acesso a muita gente e que supostamente protegeria muita gente, seria um cenário ao qual muito pouca gente poderia na prática aceder, porque quando chegasse à conclusão concreta de quanto é que iria ficar a receber de reforma, teria de desistir do processo. Porque esses montantes efetivamente não lhe permitiriam sobreviver. Aliás, veja-se a conclusão do estudo, que é muito evidente quando deixa claro que estas pessoas, em mais de metade das situações, ficariam a oferir uma remuneração cerca de 46 vezes inferior àquilo que era a sua remuneração de trabalho. Portanto, não se venha com o argumento de que estas pessoas já recebem pouco e, portanto, continuariam apenas a receber pouco. Não, estas pessoas passariam a receber consideravelmente menos.
daquilo que recebem neste momento em contexto de trabalho. E, portanto, aquilo que acabaria por acontecer é que não iriam recorrer a este mecanismo de reforma. E, portanto, esta é a melhor forma que nós temos para, efetivamente, manifestar respeito por estas pessoas. É explicar-nos exatamente o que é que está em causa, o que é que nos está a ser prometido, de forma ilusória, e que depois não nos poderá ser cumprido. Esta é a nossa forma de fazer política e de estar na política. Sermos sérios e dizermos às pessoas exatamente o que é que está em causa e o que é que está em cima da mesa. Depois, relativamente às questões da esperança média de vida e da redução da esperança média de vida, efetivamente existem um conjunto de situações em que a mesma foi comprovada e foi analisada e estudada internacionalmente. Senhora Secretária de Estado, já passou os 17 minutos só para ter este referencial. Muito bem. Eu falei de um tempo de resposta de 20 a 25 minutos. Mas eu vou tentar cumprir os 20. Pronto, ok. Efetivamente, por curioso que seja, e não obstante nós podemos identificar esses estudos, eu em Portugal identifico um único, e que se refere exclusivamente à questão do impacto da redução da esperança média de vida no que diz respeito à população com deficiência intelectual e que simultaneamente apresenta comprometimentos na ordem em razão da multideficiência. E, curiosamente, quem tão reiteradamente vem falar destas questões não se dá ao trabalho de apresentar um único desses estudos. Eu gostava de saber porquê. É curioso. De todo modo, quando trabalhamos conjuntamente com as organizações das pessoas com deficiência, efetivamente esta é uma das situações que elas apresentam, que é, queremos muito que um regime de reforma antecipada possa surgir, queremos que ele seja justo e adequado, queremos que ele conjugue condições gerais de acesso com condições específicas de acesso, que avalie caso a caso, que defina quais são estes casos em que existe uma redução da esperança média de vida e que identifique quais são os casos em que efetivamente esta penosidade se verifica. Porque esta penosidade, por mais que seja simpático dizermos que abrange todos os que têm um grau de incapacidade igual ou superior a 60% da mesma maneira, todos nós também sabemos que isso não é verdade. E, por fim, no que diz respeito à questão da proteção dos rendimentos e efetivamente evitar situações de pobreza, a melhor forma que nós conhecemos para evitar estas mesmas situações de pobreza é esta, é garantir que cada vez mais pessoas acedem ao mercado de trabalho e que cada vez mais pessoas têm a oportunidade de fazer uma carreira contributiva. E que, desta forma, efetivamente, assim, nós conseguiremos que as pessoas tenham anos de carreira contributiva e possam, ao fim de alguns deles consideráveis, conseguir reformar-se com condições de dignidade. Por fim, Senhora Deputada Diana Ferreira, nós temos privilegiado permanentemente as reuniões de trabalho, não apenas na Comissão para as Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência, que criámos e que não existia há vários anos e que reúne, pelo menos, desde que cá estamos, tem reunido 3 vezes por ano. 2 regulares e, geralmente, uma reunião extraordinária. Não só aí, mas reunimos muito frequentemente com as diferentes organizações representativas das pessoas com deficiência. Estaremos a reunir precisamente depois da manhã com a APD, é apenas um exemplo. E este é certamente um dos temas que virá à colação. Reconhecemos, efetivamente, que neste trabalho, caso a caso, conseguimos avançar mais e conseguimos identificar ponto a ponto as situações que merecem uma atenção especial e que efetivamente são geradoras de maior injustiça e que careceriam efetivamente deste grau de proteção. É isto que tem que ficar claro, é que efetivamente o Governo não tem absolutamente nada contra um regime de reforma antecipada. Aquilo que entende é que efetivamente um regime desta natureza tem que proteger quem efetivamente precisa de ser protegido e não pode querer permitir que entre toda a gente para depois não se proteger ninguém. Este é que é o grande busilis da questão. Porque se nós efetivamente encontrarmos a fórmula para conseguir fazer com que entre quem efetivamente precisa de entrar, reduzindo substancialmente o número de entradas, mas protegendo condignamente quem efetivamente entre, certamente não teremos estes níveis de impactos no sistema da segurança social. E, portanto,
dizer que quando apontámos este exemplo dos 0,18% da taxa contributiva, a ideia não era, obviamente, propor que isto fosse aplicado, era dar uma ideia do impacto disto, ou seja, para que não houvesse este adiantar de um ano, o que é que teria de ser feito em termos de taxa contributiva para garantir a neutralidade nas contribuições? Agora, obviamente que também não defendemos que o caminho fosse por aqui. O nosso entendimento vai sempre no sentido de procurar diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social. Demos vários exemplos disso na nossa proposta de orçamento que entregamos na Assembleia, nomeadamente no que diz respeito à taxação de rendimentos de capital e de mais-valias com a venda de ativos mobiliários. Isso está previsto e isso não quer dizer que outras situações não possam vir a ser pensadas no futuro. E, portanto, para concluir, dizer apenas que o Governo está cá para trabalhar, como tem feito até aqui, sempre em prol das melhores soluções que possam potenciar a inclusão das pessoas com deficiência. Fizemos-lo em diferentes medidas, continuamos extremamente focados na promoção do emprego para pessoas com deficiência, que entendemos que é o momento-chave para o fazer, depois deste período complexo, pandémico, em que efetivamente as taxas de desemprego junto da população com deficiência cresceram, que temos efetivamente que recuperar muito, é por aqui o caminho e, portanto, estamos cá para trabalhar em todas as medidas que possam efetivamente potenciar uma mais e uma maior inclusão. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, e com esta intervenção final por parte do Governo, encerramos também os trabalhos da nossa audição desta parte da manhã, lembrando que estes mesmos trabalhos são retomados às 14 horas, com a intervenção do conjunto das várias entidades, as organizações representativas das pessoas com deficiência que foram convidadas para intervir nesta audição pública sobre o estudo do regime de reforma antecipada para pessoas com deficiência, relembrando que essas mesmas intervenções da parte da tarde têm um tempo de referência de cerca de 5 minutos, também depois com perguntas dos representantes dos grupos parlamentares e, naturalmente, depois respostas também por parte das entidades que assim queiram usar da palavra novamente, e às 16h30 relembro novamente a sessão de encerramento com intervenções dos grupos parlamentares, do Sr. Vice-Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social e da Coordenadora do Grupo de Trabalho de Direitos das Pessoas com Deficiência. Encerramos agora a nossa audição desta parte da manhã e, pronto, desejo a todos, além da continuação de um bom trabalho da parte da tarde, também um bom almoço neste período de interrupção. Até logo.